Fala galera, bom dia, aqui é o professor Clayton. Nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre a função SI. É o conteúdo da nossa aula 5 de Excel. Nós estamos encerrando esse conteúdo de Excel, nossa última aula. E essa função é uma função considerada uma função também condicional. Ela trabalha com um teste lógico e é bem simples de compreender. Quando a gente lê as informações parece um pouco confuso e parece até muito abstrato, mas é simples de entender. A função SI, ela trabalha da seguinte maneira. O usuário tem um problema para ser resolvido e ele precisa que o Excel automaticamente dê respostas para esse problema. Vou te dar um exemplo muito básico. No boletim escolar, eu tenho uma escola onde a média é 6 e eu preciso saber se o aluno está aprovado ou reprovado olhando a média desse aluno. Ou seja, o meu problema é, a partir da média 6, quais alunos estão aprovados e quais alunos estão reprovados. A função SI vai nos ajudar da seguinte maneira. Quando eu faço um teste lógico matemático e estabeleço a função SI, o que o Excel vai fazer? Ele vai me dar uma resposta quando esse teste lógico for verdadeiro e uma resposta quando esse teste lógico for falso. Lembrando que o teste ele é matemático, então só existe duas respostas, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Vou te dar um exemplo muito básico. Se eu perguntar para você aqui, nós colocarmos aqui um teste lógico, digitando aqui então um valor. Colocarmos aqui então um sinal e aqui outro valor, e eu te perguntar, esse teste lógico está posto aqui, ele é verdadeiro ou falso? E aí vamos ler juntos aqui, eu estou falando que 5 é maior que 6. E aí o Excel consegue me dar uma resposta, se esse teste for verdadeiro, e uma resposta se esse teste for falso. Por um exemplo, aqui no nosso caso o teste é verdadeiro, né? Então se eu quisesse que o Excel me respondesse aqui, ok, para quando o teste fosse verdadeiro, eu usaria a função SI dentro daquela lógica que vocês viram na apostila. A função SI, então, consegue nos responder a partir do teste lógico. Vamos fazer aqui a função média e depois, já na prática, tentar responder, então, qual é o resultado desse aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Percebam que nós temos 4 bimestres. Para descobrir qual é a média do aluno, eu vou clicar aqui, vamos aqui na função fx, e vamos procurar a função média. No meu caso já está aqui, ó. A média está aqui porque eu usei por último. Mas você pode pesquisar o nome média aí na caixinha. Então eu vou colocar igual média. A minha média vai ser da célula B3, que é a primeira nota do aluno, que é o primeiro bimestre. Olha só, a nota 8 está em B3. Então eu coloco B3. E a minha nota final, a nota final do aluno, ou seja, o quarto bimestre, está aqui na célula E3. Então eu vou clicar aqui. Vamos precisar apagar esses dados que estão aqui, pôr os 2 pontos e colocar E3. O que o Excel entendeu? Que eu quero a média que vai de B3 até E3. Automaticamente, eu expliquei isso em outro encontro, o Excel vai somar esses 4 valores e dividir pelo número de células, que são 4. Então é a média aritmética, né? A soma dos valores dividido pelas unidades. Então eu tenho 4 bimestres e 4 notas diferentes. A soma e depois a divisão, o resultado vai dar 7,7, né? Se o Excel arredondar aqui, vai ficar 7,8. É possível arredondar, mas não é necessário, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então você deve fazer esse cálculo de média para todos. Vamos fazer mais um exemplo aqui, então, clicando na função fx, escolhe a função média, primeira célula B4, nós precisamos apagar essas informações que estão aqui, colocamos 2 pontos e colocamos E4. Então ele vai somar esses 4 valores e dividir por 4. A média desse aluno foi 9,3. Não vou fazer todas, eu vou seguir a mesma lógica para poder fazer a função SI. Então nós vamos clicar aqui em fx. A função SI ela é uma função, como nós falamos, condicional, uma função lógica, né, de um teste lógico. Então eu clico em lógica e posso pesquisar, ó, são várias funções. Eu posso digitar aqui, olha a função SI aqui. Ó. Nós clicamos aqui. A primeira coisa que o Excel nos pergunta é qual é o teste lógico. É muito importante que você preste atenção nesse detalhe. O teste lógico é o que vai determinar a resposta quando o teste for verdadeiro e quando o teste for falso. Então, esses campos, valor se verdadeiro e valor se falso, que aparece na fórmula, são respostas para o teste lógico. Vamos executar o nosso teste lógico aqui, então. Nós queremos que o Excel teste se a célula onde está o valor da média é maior do que a média da escola. Já falei para vocês, lá na apostila está escrito que a média da escola é 6. Então, eu vou perguntar para o Excel. F3 é maior ou igual a 6? É uma pergunta que nós fazemos para o Excel, é um teste lógico. Estou perguntando para o Excel, o valor que está aqui, ele é maior ou igual a 6? O Excel vai testar para nós. Aí, agora, vamos para a próxima parte.
Se esse teste for verdadeiro, o que você quer que o Excel responda nessa célula de resultado? Bom, se F3 for maior ou igual a 6, em outras palavras, se a média do aluno é maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Então, quer dizer, se o valor for verdadeiro, o valor se verdadeiro, aprovado. Quando o Excel testar F3 maior ou igual a 6 e der verdadeiro, ou seja, um valor maior ou igual a 6, tem que aparecer na célula a palavra aprovado. Beleza, mas o Excel pode testar, identificar e pode verificar que o valor que está em F3 não é maior ou igual a 6. Pode ser 5,9, por exemplo. Qual que é a resposta que o Excel tem que colocar em resultado? Reprovado. Lembrando, pessoal, que no Excel, no computador, se você for digitar o texto aqui, aprovado e reprovado, eles precisam estar, entre aspas, duplas, tá ok? Para que o Excel entenda. Vamos testar aqui se no smartphone também é necessário. No computador, você pode colocar, porque é certeza que vai precisar das aspas aqui. E no celular, vamos fazer um teste? Algumas versões vai funcionar sem as aspas e outras não. Então, olha lá. Então, o Excel verificou a média e viu que o aluno está aprovado. Se eu digitasse aqui, ó, 5,9 nessa célula, só digitando manualmente para um teste. Olha que interessante isso aqui. Se eu colocar 5,9 aqui manualmente e apertar Enter, o Excel já vai identificar que é reprovado. Então ele agora automaticamente consegue me dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Se eu colocar aqui um valor igual a 8, nós apagarmos isso aqui e colocarmos 8, o Excel consegue nos dizer que o aluno está aprovado. Então a célula fica automática, porque eu programei com o teste lógico para que o Excel me responda. Vamos voltar à nossa função média aqui, porque aqui tem que ser feita a média. E a média é de B3 até E3. Todo o restante que está para lá a gente não precisa. Aí. Então, tá, beleza. Então, é a mesma lógica para todos. Então, a fórmula, vamos fazer mais uma vez? Igual se... Qual é o teste lógico? O teste lógico é o Excel verificar se a média é maior do que a média da escola, a média do aluno. A média do aluno está em F4, que é a célula que está ao lado aqui. F4 tem que ser maior ou igual a 6. É o teste lógico. Se realmente o Excel identificar que F4 é maior ou igual a 6, aprovado. E se o Excel perceber que esse teste lógico é falso, o aluno está reprovado. Então, como a média do aluno ela é maior do que 6 também aqui, esse aluno deu aprovado. Pessoal, se vocês executarem exatamente como nós fizemos aqui, e como está na apostila, não tem como dar errado. Qualquer dúvida, nos procure também no WhatsApp ou no chat do Teams. No mais, um abraço para todos.